Antes de nos casarmos, minha esposa e eu saímos juntos por um par de anos. Depois, sem motivo aparente, ela quis ver outras pessoas e talvez voltar mais tarde. Eu estava arrasado e mergulhei no meu trabalho em vez de enfrentar isso. Um ano depois, o cara com quem ela me trocou a enganou e terminaram. Ela entrou em contato comigo, mas me recusei a falar com ela. Ela voltou com ele e ficaram juntos por mais alguns meses, mas ele a enganou novamente. Desta vez, se separaram definitivamente, e ela tentou me contatar novamente. Pela segunda vez, recusei-me a falar com ela. Ela me magoou profundamente, e eu não conseguia esquecer. Ela passou para outro cara, e ficaram juntos por alguns meses antes dele começar a ser bastante violento com ela, deixando-a com hematomas. Desgraçadamente, fui a uma festa, acabei bêbado e de alguma forma, ela e eu voltamos a ficar juntos. Não estou dizendo que tudo voltou ao normal, longe disso. Ainda a amava, mas tenho que admitir que não confiava nela, com boa razão. Saímos durante mais de um ano após nos casarmos, e ela se mudou para minha casa. Meus avós me deram a casa quando me formei na universidade. Era pequena, mas era minha, afastada cerca de 10 quilômetros da cidade, em uma antiga estrada poeirenta. Era perfeita para mim. Ambos decidimos esperar pelo menos 3 anos antes de começar a ter filhos. Nosso casamento foi perfeito nos primeiros 2 anos, e eu poderia jurar que estávamos bem. Então, aconteceu de novo, mas, em vez de me deixar, ela trouxe alguém mais, sem a minha aprovação, o que tenho certeza de que ela sabia. Era dia dos namorados. Saí do trabalho depois do meio-dia, comprei flores e um cartão bonito e fui para casa, para encontrar um carro estacionado lá que eu conhecia. Reconheci porque era o mesmo carro que seu antigo namorado dirigia, por quem ela me deixou. Estacionei a certa distância de casa e caminhei o resto do caminho. A porta da frente estava trancada, compreensivelmente, então dei a volta por trás, onde tínhamos uma chave escondida. Entrei pela porta dos fundos, que dava para a cozinha, e desci pelo corredor. Depois de me certificar de que não havia ninguém na sala de estar, ouvi sons antes de abrir a porta. Abri a porta o suficiente para olhar e me certificar de que era minha esposa. Posso ver algo que der que eu vá me arrepender para sempre, pensei. Eu precisava ver com meus próprios olhos. Lá estava ela, deitada de costas sob os lençóis, com alguém entre as pernas. Minha esposa, jovem, magra e cheia de amor por outra pessoa. Nunca passou pela minha cabeça machucá-los. Queria que saíssem da minha vida. Vê-la oferecer tudo o que era meu para outra pessoa foi doloroso além do que eu podia imaginar. Tive que interromper a festa e entrar. Ela me viu primeiro e se cobriu com os lençóis. Diógenes saltou da cama enquanto começava a se vestir. Eu apenas observava em silêncio. Quando ele terminou de se vestir, olhou para mim, confuso, e depois para a cama. Olhei para ele como se fosse idiota e disse: "Levantem-se e vão embora daqui imediatamente." Ela começou a gritar quando tudo acabou. Eu a arrastei para fora da cama à força, vestia com a roupa que já tinha usado naquele dia, e ele a tirou de casa. Ela gritava muito. Diógenes voltou para a cidade com seus pais. Vi o segurlourado à força no carro enquanto se afastavam. Foi só alguns dias depois que descobri que ela não voltaria para casa. Ele a levou para a casa dos pais dele. Ela tinha ligado tanto para o telefone de casa quanto para o meu, que finalmente desconectei o telefone de casa e mudei o número no meu telefone. Eu não tinha nada a dizer a ela. Alguns dias depois de deixar suas coisas na casa de Diógenes, os pais dela vieram até minha casa. Laura estava no carro também, mas eu disse ao pai dela, quando chegaram à porta, que se ela saísse do carro, todos deveriam ir embora. Depois, os 2 pais entraram primeiro e se desculparam por ela, mas eu disse que não era culpa deles. Eles queriam saber o que podiam fazer para melhorar a situação, para nos ajudar a superar isso.
Pela reação deles à minha resposta, adivinhei que nunca lhes ocorreu nada. Disse a eles que não podiam fazer nada. Laura havia traído a minha confiança, e eu não tinha nenhum desejo de tê-la de volta em minha vida. Ela me traiu na minha cama, e terminamos. Contei tudo isso com voz tranquila e firme, deixado pouco espaço para discussão. Depois, contei tudo desde que começamos a sair e como ela havia agido antes. Isso os surpreendeu. A mãe de Laura tentou explicar o quanto devastada ela estava. Isso me fez soltar uma risada. Disse a eles que ela não estava nem perto de tão devastada quanto eu. Eles entenderam, mas eu não era o único que perdia a mulher com quem planejava ter filhos, criá-los e envelhecer com nossos netos ao redor. Durante tudo isso, eu chorava, e eles também, mas deixei claro que não era algo que pudesse ser consertado. Laura precisava seguir em frente. Mencionei o nome de Diógenes, o que me rendeu um olhar sujo da minha ex-sogra, que me fez entender que Laura jurou que nunca mais olharia para Diógenes, muito menos o tomaria como seu homem. Claro que era tarde demais. Ela já havia escolhido Diógenes sobre mim, e assim ficou. Quando eles foram embora, me fizeram prometer que continuaria em contato telefônico com eles. Estavam preocupados com Laura. Isso só me fez balançar a cabeça em decepção e murmurar o quão difícil era para ela. Acho que foi na semana seguinte que Anacleto, o pai de Laura, ligou e perguntou se eu falaria com Laura, mas me recusei. Ela não havia comido desde que a expulsei, ou pelo menos muito pouco. Ela não era uma garota grande, e tão magra como estava, havia pouco peso para perder. Anacleto e sua esposa me suplicaram, algo mais doloroso para mim do que para eles. Eles estavam preocupados que ela pudesse se machucar. Na semana seguinte, eu a servi com os papéis que havia preparado. Cada um tirou do casamento o que contribuiu, que era muito pouco, mas ofereci metade de nossas economias, o que era considerável para dois jovens, quase 30 mil desde antes de nos casarmos. Quando Anacleto me ligou novamente, chorava tão alto quanto Laura quando Diógenes a arrastou para fora de minha casa. Ele pediu para eu colocar em espera e nos dar a ambos a chance de nos acalmar. Disse que sua esposa e Laura estavam ainda mais devastadas, e Laura havia começado a vomitar no momento em que foi servida e ainda não havia comido. Acabaram chamando uma ambulância e a internaram no hospital. Depois de desligar, deixei a cidade, simplesmente fui embora. Renunciei ao meu emprego, dei poderes aos meus pais para tomarem todas as minhas decisões e também aluguei minha casa. Depois, parti. O primeiro ano, passei trabalhando em um barco pesqueiro. Durante esse tempo, não contatei ninguém. No segundo ano, estava trabalhando em outro barco pesqueiro, capturando atum. Os próximos 3 anos, passei trabalhando nos campos petrolíferos. Em 5 anos, sem gastar dinheiro e depositando tudo no banco, fiz uma grande soma de dinheiro, que aumentou ainda mais ao investir sabiamente, algo que meu empregador anterior nos oferecia a todos. Não é que eu fosse incrivelmente rico, mas tinha dinheiro suficiente para me aposentar. Se eu vivesse com 50 mil reais por ano, continuaria aumentando meus investimentos, não gastando tudo. Também tinha interesse parcial em um par de poços petrolíferos, 3 poços de gás natural e meia frota pequena de barcos atuneiros. O rendimento anual apenas dos poços estava bom. Tivemos um acidente prévio que me fez questionar minha mortalidade, e acabei renunciando e voltando para minha cidade. Meus pais ficaram surpresos quando apareci na porta deles uma noite. Nossas conversas haviam sido limitadas. Não queria que me lembrassem do que havia perdido, mas meu retorno para casa foi fantástico. Na manhã seguinte, eles ligaram para toda a nossa família, e uma grande festa foi planejada para o sábado seguinte. Me atualizaram sobre Laura depois que parti. Ela teve que ser hospitalizada por um bom tempo. Se recusava a comer, e acabou cortando os pulsos na tentativa de tirar a própria vida. Depois de algumas provas, descobriram que era porque ela estava grávida. Anacleto e sua esposa entraram em contato com meus pais na esperança de entrar em contato comigo e me informar que eu seria pai.
Aparentemente, para forçar uma reconciliação. No entanto, meu pai, após informá-los de que não podiam entrar em contato comigo e que eu havia deixado a cidade, pediu a Anacleto da maneira mais gentil possível um teste de DNA dos avós. Após o nascimento, quando foi seguro o suficiente, fizeram o teste e descobriram que ele não era o pai. Anacleto e sua esposa ficaram quase em choque. Laura se recusou a pegar metade do dinheiro que ainda estava no banco. Depois que o bebê nasceu, tinha uma cabeça cheia de cabelo preto, exatamente como Diógenes. Ele assumiu a responsabilidade e se casou com Laura. Eles estavam casados há quase 4 anos e tinham mais 2 filhos. Viviam em sua própria casa, e ele estava ganhando um bom salário. Laura ficava em casa com as crianças, e nas poucas vezes que meus pais a viram, parecia estar razoavelmente feliz. Na festa, fiquei surpreso ao ver Anacleto e Laura. Eles foram convidados pelos meus pais e queriam me ver. Tive uma boa conversa com ambos. Disseram que Laura estava feliz o suficiente com seus filhos, mas não tanto com Diógenes. Ele ainda estava atraindo, simplesmente não conseguia se manter fiel, e havia lhe trazido algumas surpresas. Parecia que ela não ia deixar Diógenes. Afinal, tal como havia dito a seus pais, quem mais a aceitaria? Ambos ficaram felizes em ouvir como as coisas estavam indo bem para mim, embora não tenha mencionado que, pelos nossos padrões, eu era rico. Não rico, apenas bem acomodado. Eles ficaram tristes, e ambos admitiram que gostariam de continuar sendo meus sogros. Vi Laura um dia enquanto estava sentado em uma cafeteria local, comendo um sanduíche e uma bebida enquanto fazia negócios online. Ela tinha seus 3 filhos com ela e pareceu surpresa quando levantei os olhos e nos olhamos nos olhos. Eu não estava mais com raiva, tinha deixado isso para trás. Ela se aproximou de mim, como um servo prestes a fugir, e quando não reagi negativamente, ela aceitou o assento que ofereci. Tivemos uma boa conversa, mas quando ela tentou se explicar e se desculpar, eu disse que de forma alguma. Eu não queria ouvir. Ela tentou algumas vezes mais, até que ameaçou se levantar e ir embora. Depois disso, tivemos um bom almoço, que eu paguei. Seus filhos foram simpáticos, e o mais velho, um menino, estava sentado no meu colo. Quando terminamos, em um momento, ela olhou para Miguel sentado no meu colo e começou a chorar, dizendo que ele deveria ter sido meu filho e que esta deveria ter sido nossa vida juntos. Eu apenas sorri e disse que sempre havia sonhado o mesmo. Com minhas palavras, ela se levantou, pegou seus filhos e a bolsa de fraldas, e quase correu para a porta. Foi engraçado. 1 ano depois, eu estava casado. Casei-me com a inquilina que morava em minha casa. Meus pais me pediram para conversar com ela sobre se mudar, e de alguma forma, no final, a deixei lá. Ela era uma estudante universitária, e meus pais tinham fixado o aluguel suficientemente baixo para que ela pudesse pagá-lo, e não tinha para onde mais ir. Começamos a namorar, e depois de alguns meses, percebemos que era amor verdadeiro. Não pedi um acordo pré-nupcial. Talvez devesse, mas não o fiz. Você vê, Joyce não sabia que estava casada com um homem rico. Eu não era o mais rico, mas também não estava quebrado. Tinha coisas em andando financeiramente. Ela achava que apenas estava pulando de um emprego para outro por todo o país e não tinha nada a mostrar. Eu ainda estava morando com meus pais, mesmo depois de estar casado há alguns meses, e nem sequer estava procurando trabalho. Finalmente, ela veio até mim com um olhar preocupado, me perguntando se eu estava planejando isso. Sua maior preocupação era que eu pudesse conseguir um emprego de longo prazo, deixando-a sozinha por longos períodos. Eu me diverti quando a sentei e comecei a explicar. Eu tinha economizado um pouco de dinheiro que pensei que poderíamos viver com ele. Claro, ela estava preocupada com o que faríamos quando acabasse. Ela tinha seu certificado de ensino, mas não tinha encontrado um emprego por perto. Todos os que ela encontrava implicavam que nos mudaríamos para longe.
A expressão em seu rosto foi impagável quando peguei um pedaço de papel e escrevi um número, e então o virei de cabeça para baixo. Ela não tinha visto o que era, e perguntou o que eu estava fazendo. Depois de dizer a ela que era quantia na minha conta corrente, e que eu pensava que nos sustentaria por um tempo, ela perguntou timidamente se podia ver. Eu hesitei um pouco, agindo como se estivesse preocupado, e então passei para ela. Ela o virou lentamente, olhando para mim, surpresa. Ela estava emocionada por saber que tinha essa quantia na minha conta corrente. Embora nossa casa fosse pequena, pelo menos não tínhamos uma hipoteca. E embora eu ainda não tivesse um carro ou caminhonete, seu carro pequeno era suficiente. Saímos para comemorar. A preocupação que ela sentia se dissipou de seus ombros. Uma semana depois, ela estava me esperando quando entrei do trabalho no jardim atrás da casa. Depois que me chamou, ela verificou a conta e me pediu para entrar em contato com o banco, dizendo que alguém tinha depositado dinheiro em nossa conta por engano. Quando ri, ela pareceu confusa. Quando lhe disse que era um depósito automático, já que era o primeiro dia do mês, ela parecia ainda mais confusa. Deixei-a e saí para dar um passeio, dizendo que precisava estar sozinha. Quando voltei, ela me encontrou de volta no jardim, e sentou. Ela me observou por um tempo e, finalmente, me sentei e a olhei bem. Pude ver que ela ainda estava em choque. Naquela noite, saímos para jantar. Quando nos sentamos, vi Diógenes, Laura e seus filhos do outro lado da sala. Ambos nos viram. Não sabia se sabiam que eu estava casado. Era a primeira vez que Joyce os via a qualquer um dos dois. Joyce olhou quando mencionei eles, mas isso foi tudo. Ela os ignorou depois disso. Sabia quem era minha ex pelas fotos e conhecia a história, mas era a primeira vez que via Laura e tinha um nome associado. Nossa família não era grande, mas nenhum de nós era muito dado a sair, preferindo ficar sozinhos na maior parte do tempo. Antes que nossa comida chegasse, Joyce se levantou e se desculpou para ir ao banheiro. E não foi até que nossa comida chegasse que percebi que Laura não estava sentada com sua família. Isso me preocupou. Joyce não faria nada, mas suponho que ela queria conhecer minha ex. Joyce nunca disse nada, mas parecia um pouco arrogante. Quando ela voltou, olhei e vi Laura sentada com sua família. Parecia que ela tinha estado chorando em apenas alguns minutos. Eles já haviam pago a conta dela, e Diógenes me lançou um olhar sombrio quando passaram por nós para sair. As lágrimas continuavam a correr pelo rosto de Laura quando ela passou por mim sem me reconhecer. Joyce confessou ter visto Laura sair para o banheiro e não pôde resistir a entrar e conversar depois de se apresentar. Ela simplesmente disse a Laura que nunca saberia o que ela tinha perdido. Nada mais foi compartilhado do que foi dito, e eu não me importava em ouvir. Laura era meu passado, Joyce era meu futuro. Durante os anos seguintes, recebemos nossos 2 belos filhos, um menino e uma menina, e enquanto vivíamos na mesma casa, Joyce dirigia o mesmo carro e trabalhava na escola local. Finalmente, enquanto eu dirigia a minha caminhonete usada, que havia comprado, as coisas estavam indo bem para nós, e vivíamos em paz. Mesmo durante os verões, ficávamos em casa para cuidar de nossa pequena casa. A história de hoje chegou ao fim. Não se esqueça de comentar qual lição você tirou dela. Também deixe um like no vídeo, e se inscreva para não perder os próximos vídeos. E se você quer conhecer o final da história do homem que estava sendo traído, e descobriu através do policial, que lhe disse que o amante de sua esposa estava internado no hospital, clica no vídeo que está aparecendo aí na tela. Te vejo nessa história, grande abraço.